Pois não. Certo. Estamos iniciando a sessão. Só na parte. O Bador Manuel está com a palavra. Você não acha que leu o resumo que tinha feito, né? Foi tanta coisa processo que eu não. Porque eu trouxe hoje. Foi resumo, eu trouxe hoje o quê? Uns 30 processos? Trouxe. Por aí. Não, ali foi outro. Ali é outro. Então, vamos ver aqui. Busca agravante, a reforma da decisão do juiz Acó, que nos autos da ação ordinária matriz, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, perante a determinação de custeio pelo plano de saúde, fora recorrido, de cirurgias plásticas reparadoras, em razão do excesso de pele no corpo, decorrente do período pós-bariátrico. O objeto da demanda consiste, então... Já estou no voto? Consiste, então, na autorização da parte requerida das intervenções cirúrgicas contidas no relatório médico de folha 6465 do processo de origem referente, o nome aqui tudo meio difícil, dermolipectomia abdominal pós-bariátrica com correção de diastases de músculo retos abdominais e suspensão de região pubiana. 2. Reconstrução da mama com prótese. 3. Toracoplastia infraaxilares e dorsal bilateral. 4. Dermolipectomia lombar e sacral com flancoplastia bilateral para correção de distrofias cutâneas e enxertia em região glútea. Correção de lipodistrofias braquiais, que está entre aspas. Ocorre que a questão se encontra submetida ao tema repetitivo 1069 do STJ, que consiste na definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, havendo a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem acerca da questão. Aí eu cito aqui o artigo 1037, 2 do CPC de 2015. Executada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Aí eu cito aqui, decisão aqui, cirurgia reparadora, pós-bariátrica, aí o tema 1069, ausente o Perequim Moura, e essa decisão é do nosso desembargador Heráclito Vieira de Souza Neto, que acha aqui que não há o risco. Certo? Aí nós temos aqui, daqui também se reparadora, natureza meramente estética. Essa aqui é da decisão do desembargador, acho que desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Perfeito. Realmente, desembargador de setembro de 2022. Então, eu digo, no caso, um médico, no próprio laudo, fundamentou a urgência quanto à realização do procedimento, vejamos. Aí tem o nome da paciente, para tratamento da obesidade mórbida e de suas comorbidades associadas no dia 27/9, relatou perda ponderal importante de 50 quilos, ela antes tinha 128 quilos. Eu lembro a posição de Vossa Excelência de que é possível, mas desde que se exclua alguns procedimentos. Certo? Então, evoluiu com abdômen em avental, pitose mamária assimétrica com fluidez cutânea importante, estrofias cutâneas, subcutâneas em região torácica, região lombar, região sacral, regiões glúteas e regiões branquiais. Eu acho que a pronúncia é essa, bilateralmente. Água não quero nem ver, porque parece que está descendo de uma vez. Porque se você fosse
Então, vamos ver aqui. Então, aí diz aqui a grande perda ponderal promovida pela cirurgia bariátrica acarretou as seguintes sequelas. Fluidez excessiva que frequentemente evolui com intertrigo e eventuais celulites em locais de dobras cutâneas, né? Ilha da pele, suco mamário, região supra púbica, axilas, sulcos, glúteos. Aí tem aqui as sequelas que são muitas. As sequelas que são muitas. Relata dificuldade em realizar a higiene e asseio, consequentemente reclama de mau cheiro, devido à sudorese, excessivo e atritos cutâneos, com uso constante e necessário de cremes, pomadas, antissépticos e desodorantes corporais. Apresenta acompanhamento psicológico especializado, solicitando seguimento com as cirurgias reparadoras do tratamento pós-bariátrico, vida relatório psicólogo, relatou também perda de interesse do convívio social, baixa autoestima, insatisfação pessoal, devido ao dimorfismo corporal, determinado pela perda ponderal após cirúrgica. Refere que as condições acima descritas comprometem a integração social, convívio íntimo e laboral. Aí o 4 aqui, relata perda de feminilidade, sente, né, que está perdendo a feminilidade devido à atrofia glandular mamária associada à ptose dermocutânea. Importante é quando a sequela é bem aprofundada, né, que eles usam lá essa linguagem, né? E a simetria das mamas. Então, ele diz aqui, ó, por todas as condições acima descritas, a senhora Thaís, isso o médico de Oliveira necessita urgentemente a autorização do convênio para realizar cirurgias reparadoras, não estéticas, em complementação ao procedimento de gastroplastia, que é bariátrico, então chama gastroplastia, supracitada. Esta que foi imprescindível e necessária ao tratamento de obesidade mórbida, visando o bem-estar físico e psíquico da paciente. Aí, entre parênteses, você tem aqui. O caráter de urgência para a autorização se justifica pelo estado psíquico da paciente e a possibilidade de inesperados desfechos fatídicos. Isso é o médico que está dizendo. Ele não tem a capacidade como nós temos de fundamentar. Pois não. De inesperados desfechos. E a questão e já relatado em diversos trabalhos em literatura médica, certo? Então, ele trata, salientando que os pacientes com obesidade mórbida têm melhores significativas de saúde, que não é só a questão do morte, não. A questão também da qualidade de vida. Entendeu? A questão da dignidade da pessoa humana. É porque estão afastando agora tudo isso. Tem a dignidade da pessoa humana. A pessoa quer ter uma qualidade de vida melhor. Após o paciente de gastroplastia, porém, ressaltamos que a cirurgia reparadora não estética deve ser conjuntamente considerada como parte do processo de restabelecimento da saúde integral do paciente, ao paciente. Este que, por muitos anos, sofreram com dificuldade de inserção na sociedade e, neste momento, está sofrendo com a sequela da resolução da obesidade, citadas acima como distrofias, e vem dizendo que eu já falei aí, as obesidades. As indicações para os procedimentos solicitados são, na opinião da equipe médica, as únicas alternativas de tratamento para o excesso de pele, redundante após o emagrecimento, importante, descrito acima. Vamos ver aqui o parecer da psicóloga aqui. Cirurgião, paciente apresenta distorção, não só existe pressão médica nesse sentido, como o lado psicológico. O que é que ela diz? A paciente apresenta distorção de imagem, insegurança em excesso,
o que tem como resultado ansiedade, baixa estima, constrangimento, humor deprimido, isolamento social e diminuição da libido. Demonstrou total conhecimento sobre o processo cirúrgico e sobre as mudanças que acarretaram em sua vida, possui expectativas realistas em relação aos procedimentos, estando consciente sobre o continuado tratamento da obesidade, mas lhe causarão cicatriz e está seguro sobre a decisão de realizar. Então, a psicóloga, o que é que ela fala? Em conclusão, fica claro que o comprometimento emocional e mantê-la nesta condição física vexatória poderá agravar os sintomas existentes, levando a danos psicológicos, de acordo com o DSM-4, que pode ser classificado como transtorno depressivo, CID-10F32. E diz, conclua, através dos dados analisados, que a paciente necessita dar continuidade ao seu tratamento da obesidade, uma equipe multidisciplinar, mantendo-se um acompanhamento de rotina e também realização às cirurgias reparadoras necessárias ao fim de melhorar a sua saúde psicológica, física e qualidade de vida com urgência. Então, essa psicóloga, é ela que convive com o paciente. O médico é que convive com o paciente. Não é lá o Natijus que chega e joga uma técnica lá, uma nota técnica, e diz, não, isso aqui não tem eficácia, não. É preciso ver também o médico que está acompanhando e cotejar o pensamento do médico, o pensamento da psicóloga, o próprio relatório lá, a nota técnica. Né? Agora, vem uma notificação da 9656, é uma coisa que eu considero retrógrada. Como eu já falei, as decisões agora todas são contra o paciente. Os planos de saúde foram lá, conseguiram alterar, e está aí o quadro. Quadro que antes não tinha dificuldade nenhuma de fazer essas cirurgias. Não existia isso. A jurisprudência era toda favorável, não é reparadora. Mandava fazer. Mas agora a dificuldade está ficando cada vez, está existindo dificuldades e empecilhos cada vez mais. Então, aí eu estou citando aqui Jornada de Direito de Saúde, foi realizada lá no CNJ. Nos processos judiciais, a caracterização da urgência e emergência requer relatório médico circunstanciado. O relatório médico está circunstanciado. Ele não tem essa capacidade que nós temos de fundamentar, não. Não é um fundamento que seria feito por um julgador, né? Feito por um magistrado. Ou melhor, não é uma fundamentação feita pelo magistrado. Então, circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Aí tem outro enunciado, 62. Para o fim de cobertura assistencial, o conceito de urgência e emergência deve respeitar a definição contida, que nós sabemos do artigo 35, né, dessa 9656, de acordo com o relatório médico. Fala em relatório médico. Com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. E o 92, enunciado. Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente. Isso foi lá no CNJ, esses enunciados que eu estou lendo aqui. Aí eu digo, a prima facie, as situações retratadas nos laudos demonstrariam o caráter reparador e não estético da cirurgia, assim como o elemento de urgência e a imprescindibilidade da realização dos procedimentos, de modo que tanto a probabilidade do direito e o perigo in mora estariam evidenciados e, por isso, admitiriam o deferimento da tutela recostada. Aí eu estou citando aqui, a este respeito,
o quadro emergencial do procedimento, uma decisão aqui da... Ixi, Maria, deixa eu botar, ler logo o que mais interessa aqui. O que aqui diz? Aqui é um agravo, reconhecido e provido, e diz a parte aqui, negritada. Em síntese, o juiz ACOL proferiu decisão indeferindo o pedido da agravante para que a operadora do plano de saúde, hora gravada, autorizasse os procedimentos de cirurgia reparadora para remoção de excesso de pele pós-realização de cirurgia bariátrica, quais sejam mastopexia, nesse caso específico, apenas esses dois, e curoplastia. Mais na frente diz aqui, ainda na mesma decisão. Assim confirma a tutela recursal deferida, dada a probabilidade do direito e o período de mora, isso porque a prova documental visualiza expressamente a indicação dos riscos aos quais estaria submetida a agravante em razão da não prestação imediata, de modo que a satisfação dos requisitos imprescindíveis do perigo da mora, do perigo de dano ou da urgência necessária que justifique a concessão de tutela provisória. Em consecutários, possível deferimento da medida. Aí, no final, diz aqui, a questão fala da questão, foi submetida a tratamento com medicamento e desenvolveu quadro misto de ansiedade e depressão. Diz aqui a CID, F412. Na avaliação, a psicóloga responsável relata que os procedimentos reparadores devem ser realizados de forma breve, ressaltando sua urgência em razão da condição psíquica da agravante. Então, isso aqui é uma decisão do desembargador Darival, meu prezadíssimo e querido Darival, Francisco Darival Bezerra Primo. Mas ele está citando aqui, caso de uma adequação, tal, julgo prejudicado o agravo. Deixa eu ver se quem ele citou aqui. Citou aqui, recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, o tema 1091. Então, eu digo, entretanto, existe lá o formulado, essa parte que eu já li para os senhores, e dizendo, e justificando por quê, e por conta desse, que eu entendo que houve o precedente, tem esse precedente, mandando para fazer a perícia e assinando o prazo de 45 dias. Atesta no caráter reparador das cirurgias indicadas, e não estético. Senhor presidente, é como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Manuel. Vossa Excelência, como sempre, trazendo judiciosos votos aqui para a nossa Câmara, para o Tribunal. Eu vinha dizendo, colegas, eu trouxe recentemente vários agravos de instrumento exatamente na mesma matéria. Exatamente na mesma matéria. Estou fazendo aqui, mandando descer, a prova pericial. Exatamente, existir, posso estar lembrando, eu posso também retirar e trazer as decisões que eu entendo que já aconteceu aqui. Em relação a isso aí. A existência de dois lados da gente, então vamos fazer para isso. Repetindo, eu estou dizendo, eu já falei, creio, penso eu, isso aí partiu até de uma decisão do ultimador Heráclito Direitos Humanos. Mas que existe esse precedente, mas como Vossa Excelência não lembra, eu acho que seria até bom. Não, desembargador Manuel, mas essa temática aqui,
ela está bem delineada aqui na minha cabeça. Ela está bem delineada, né? Eu sempre respeitei o entendimento de Vossa Excelência, mas aqui, Badão, eu acho que não há emergência nem urgência a justificar o deferimento dessas cirurgias bariátricas, mesmo tendo em consideração que a Vossa Excelência foi bem detalhado e minucioso, como sempre, mesmo tendo em vista esse laudo médico. Esses laudos médicos, que eu tenho um laudo da médica que assiste com relação à cirurgia bariátrica e tem o laudo da psicóloga. Veja bem, Badona, todos esses encaminhamentos desses agráficos eu voltei todos da mesma forma. Os laudos, eles eram bem redigidos, não eram curtos, pelo contrário, eram laudos compridos, com muitas informações, como esse que Vossa Excelência leu. Mas eu já começo daquela palavra que Vossa Excelência leu do laudo, salvo engano, da psicóloga ou da médica que assiste com relação à bariátrica. O médico. Quando ele fala, há a possibilidade. Há a possibilidade. Não, aí deixa eu concluir, Badão, porque senão eu perco aqui meu raciocínio. Há a possibilidade. Em nenhum dos laudos, seja da psicóloga, seja da médica que a assiste, não contém, apesar da palavra se precisa com urgência, precisa com emergência, é premente, não há nesses laudos caracterizado efetivamente um risco iminente à saúde da agravante, no meu entendimento. Ou seja, não há essa premência que se é ventilada aqui no agravo de instrumento. Em nenhum dos dois laudos se traz risco de morte, ou risco à saúde iminente. Se fala em possibilidade. E nós sabemos que a gente sabe que a cirurgia bariátrica ela traz, sem dúvida, esses inconvenientes, mas inconvenientes naturais de quem vai se realizar uma cirurgia bariátrica, e não a ponto de justificar logo de início, sem sequer uma instrução, uma realização desse procedimento, em caráter de urgência, como se diz aqui. E eu venho aqui, nos meus votos anteriores, eu cito as mesmas jornadas da Justiça Federal com relação ao direito civil que Vossa Excelência citou. Eu falo sobre os laudos, que esses laudos, eles são, inclusive, Bardô Casal Costa, eles são repetitivos. Um laudo ele serve para vários feitos dessa natureza. A gente percebe pela repetição de argumentos. Então, Bardô Manuel, eu apesar desse judicioso voto de Vossa Excelência, esse que Vossa Excelência leu, que é anunciado em 51, ele diz, dos processos judiciais, a caracterização da urgência requer relatório médico circunstanciado. Tem mais. Com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Com expressa menção do quadro de risco imediato. Eu não enxergo ainda risco imediato nesses laudos que foram apresentados. Assim, 92. Na avaliação, todos vocês estão no mesmo sentido. Na avaliação de pedido de urgência, tutela de urgência,
É recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica da demandante, bem como as repercussões negativas ao longo do tempo de esfera para a saúde e bem-estar da paciente. É da mesma forma. Ou, em outras palavras, por que essa senhora não pode esperar? Tem que se conceder logo de imediato. Eu não vejo prova aqui nesse sentido, mantendo a coerência aí com os meus julgados anteriores. E assim, Bardão Manuel, eu acho que nem... Veja bem, esses feitos eles estão suspensos por decisão do STJ, salvo para apreciar as tutelas de urgência, que é o que nós estamos decidindo. Mas pelo próprio encaminhamento do voto de Vossa Excelência, que eu respeito, de se realizar uma perícia, né, que nós sabemos que vai demorar meses, eu acho que mesmo considerando o prazo de 45 dias, mesmo com essa determinação de Vossa Excelência de realização de uma perícia no prazo de 45 dias, eu concluo, meu pensamento, né? Eu concluo que Vossa Excelência não está enxergando de imediato, de logo, essa urgência ou emergência que é ventilada. Porque senão Vossa Excelência decidiria com base no que já tem. E, só para terminar. Tá certo. E assim, mais, Manuel, veja bem, a autorização que nós temos, segundo o determinado pelo CNJ, que admitiu como repetitivo esse tema, é só para nós apreciarmos urgência ou emergência, mas não, assim, com todo respeito, não designação de perícia. A meu ver, aí é produção de prova, lógico, né? E estaria, no meu entendimento também, fora do permissivo do STJ. Né? Então, sobre os argumentos, está tarde, né? Eu teria muito mais aqui o que acrescentar, até pelos meus votos, mas eu não vejo, não enxergo, pedindo licença a Vossa Excelência, risco, seja psicológico ou corpóreo, não é? Ou mesmo sistêmico, a cabeça já não está pensando mais como no início da sessão, né? Seja na parte física, seja na parte mental da paciente, uma premência a justificar a liberação desse tema, porque o tema vai ser decidido, Bardoso Ricardo. O tema vai ser decidido. O plano de saúde é obrigado a custear as cirurgias pós-bariátricas? O tema vai ser decidido. E aí, eu peço venha a Vossa Excelência, mantendo aqui... E só mais um detalhe, Bardão Manuel, eu confesso, eu não vou falar, é porque eu não vi, mas pelo que eu percebi aqui, eu acho que o Apvida ele não juntou o laudo médico em sentido adverso. Ele alega que o procedimento é estético, segundo o seu estudo do nosocômio, do plano de saúde. Então, assim, não haveria laudos médicos divergentes, e sim apenas laudos médicos convergentes, que eu concluo que não trazem a urgência ou a emergência a justificar a liberação dessa tutela, porque a argumentação é do Apvida, a argumentação jurídica, baseada, lógico, naquele entendimento de que o plano de saúde também tem conhecimentos, né, médico-hospitalares, não, lógico, como, também não temos como médicos profissionais da saúde, mas tem conhecimentos jurídicos, lógico, que nós tratamos são aqui também de conhecimentos jurídicos. Mas aí de junta médica, mas eu acho que de forma administrativa, sem trazer para os autos. Né? Também eu não vou afirmar com certeza, foi o que eu ressalvei a Vossa Excelência. E é comum, eles alegam que fizeram uma junta médica, e a junta médica concluiu e trazem isso só no bojo da petição. Isso é de forma comum.
Mas também não vou afirmar e nem é suficiente assim, para infirmar as minhas conclusões. Então, eu vou pedir, venha a Vossa Excelência e votar pelo desprovimento, conhecer e desprover o agravo instrumento, manter o indeferimento prolatado no primeiro grau. Senador Zé Ricardo. Muito obrigado, senhor presidente. Como muito bem ressaltou Vossa Excelência, a questão do fornecimento pelas operadoras do plano de saúde de cirurgia pós-bariátrica, ela se encontra suspensa por decisão do STJ, salvo engano, para o julgamento do tema 1069. Nesse sentido, não me parece acertado que se decida pela realização de uma perícia em relação a um processo que se encontra suspenso por determinação superior. E o que cabe a esta Câmara decidir é apenas sobre se há urgência ou emergência suficiente para que se atenda o pleito formulado no agravo de instrumento. É esta a questão que sobra para a Câmara, para a turma julgadora decidir. E no caso dos autos, a exemplo de muitos outros que chegam a este tribunal, especificamente a esta Câmara, Vossa Excelência é conhecedor de inúmeros julgados que produzimos nessa linha de entendimento, negando a existência da alegada urgência. Há inúmeros casos, muitos da minha relatoria, inclusive, nesse voto que Vossa Excelência que eu tive a honra de ser citado por Vossa Excelência nesse voto da vossa relatoria, que, em linhas gerais, reproduz exatamente o mesmo entendimento que Vossa Excelência sustentou nesse momento, de que os laudos trazidos não sinalizam, não apontam para a existência de urgência suficiente ou emergência suficiente que autorize o deferimento de imediato da tutela recursal. É este o entendimento até então construído até aqui, após a afetação do tema pelo STJ, e eu também não encontro razão suficiente para pensar de forma diferente. Adianto que a questão da urgência ou da emergência, desembargadora Nailde, ela é tratada de forma técnica pelo artigo 35C da Lei dos Planos Privados de Assistência à Saúde, que é a Lei 9656 de 1998, e o artigo 35C, inciso 1º, conceitua o que é emergência e o que é urgência. O inciso 1º do artigo 35C conceitua emergência como tal definidos os casos que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. E como muito bem ressaltou o nobre presidente, no caso dos autos, os laudos médico e psicológico, eles não caracterizam o risco imediato de vida ou de lesão irreparável para a paciente, a ponto de justificar a concessão dessa tutela recursal por este juiz adquém. E, em continuação, o artigo 35C, inciso 2º da mesma lei, classifica o que é urgência e diz que urgência é entendida os casos resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Então, nenhuma, nem outra, nem urgência e nem emergência se encontram devidamente caracterizadas no caso sob discussão, de maneira que eu não vejo razão suficiente para excepcionar a linha dos precedentes que foram construídos até agora, após a edição do tema 1069 pelo Superior Tribunal de Justiça. E só para concluir, a respeito da Conitec,
eu lembro que ela foi instituída pela lei número 12.401, de 28 de abril de 2011, ou seja, tem mais de 10 anos, né? 12 anos. 12 anos. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Senhor presidente, sem me alongar muito com essas considerações, eu acompanho o judicioso voto de Vossa Excelência, respeitando demais o entendimento da douta relatoria. Eu quero só dizer que esse artigo 35 está falado aqui. Pois não. Os senhores falaram, está aqui no meu voto. Só que a interpretação dos senhores é divergente da minha, e eu respeito o pensamento dos senhores. É exatamente isso mesmo. Agora, eu apenas lamento que o que tem surgido, repito, por último, acaba por as interpretações surgiram, saírem em desencontro aos interesses, os interesses da parte do consumidor, né? E que veio a modificação da lei, todo então tem ocorrido mudanças de decisão do STJ, mas eu continuo entendendo que o médico, a palavra do médico é que vale, e que aqui está bem delineado, né? Delineado, fundamentado, só que ele não tem, já disse, a expertise que a gente tem de fundamentar. Não tem. Mas, voltando aí, compreendo e respeito o pensamento dos senhores, e se isso for realmente definido aqui, eu acho que cabe aqui. Né? Não é agravo. Não cabe. Não cabe. Se for se a decisão da Câmara for esta, então eu vou curvar o pensamento da Câmara. Lamentando, mas vamos curvar o pensamento da Câmara. Ou não? Então, anuncio o resultado. Agravo de instrumento conhecido e não provido, decisão por maioria de votos. Fico designado para lavrar o acordo, eu mesmo. Primeiro voto divergente. E só ressalvando, desembargador Manuel, que essas decisões elas estão bem reiteradas. Inclusive, vem já desde o desembargador, com a referência do desembargador Heráclito. Aqui tem muitos julgados. Agora, eu respeito demais, porque Vossa Excelência disse e disse bem. Vossa Excelência interpretou de forma diferente os relatórios médicos, que é perfeitamente possível. É aquilo que nós já conversamos diversas vezes, inclusive no órgão especial, né? O colegiado. Nós temos decisão, né? Eu vou trazer na próxima, enquanto tem laudos diferentes. Reconheço, mandou. Laudos diferentes, que manda fazer. As decisões. Porque o laudo vai falar se existe ou não a urgência. As decisões mais antigas da nossa Câmara eram nesses termos, mas as recentes que nós... Quando tem laudo diferente? Não. Nós concedimos, desembargador Manuel, há 4 anos atrás, já estou há alguns anos aqui na Câmara de Direito Privado, nós concedimos esse tipo de procedimento, mas teve um fato novo superveniente, o repetitivo do CNJ. A legislação mudou, né? E nós temos ali a legislação, né? Daria para a gente conversar ainda bastante, né? Mas já estamos adiantados da hora. Claro. Eu procurei essas decisões que nós tivemos, e Vossa Excelência disse que não seria laudo, agora está aqui. Mas eu ressalvei a Vossa Excelência que não tinha plena convicção, que não dá tempo eu examinar. Eu concluí aqui pela minha leitura que não teriam um laudo formal. Não concluí. Agora eu ressalvei que eu posso estar equivocado, né? Então vamos prosseguindo, doutora Lia. 166. 166 é tarifas. 166 é aquele que tem um contrato, mano. 166 que tem um contrato. Vou tirar de pauta, vou anunciar. Exatamente. Já falei aqui inclusive com a minha assessoria, vou anunciar o processo 02-26892-3.22.806.0001, apelação Silva, apelante Banco Bradesco S.A., apelado Pedro Ernesto de Souza, de minha relatoria. É 166?
né? Desculpa, 166 da pauta. Esse eu tenho que tirar de pauta, né? Fica retirado de pauta para exame aqui de uma matéria e de um documento que foi juntado na apelação. Não republica, porque precisa talvez despachar. Eu tenho que ver. Eu vou examinar. Não vamos republicar agora, não. Qual o próximo? 67? Faltam 67, 68, 70, é isso, Lia? Todos da minha relatoria. 69 Todos... também. Como? 67, 68, 69 e 170. Já foi retirado. Aquele com o advogado. 167, 168 e 170. São os 3 restantes, né? Todos tratam da tarifa. Cesta básica, cesta expresso. Não é? Vossa Excelência pediu vista de um. Vou pedir dos outros 2. Vai pedir dos 2, né? É. Então, eu vou anunciar. Vossa Excelência pede a vista dos 3, não é isso? 3, é. Que vai ser uma decisão, lógico, semelhante para os 3. Então, vamos anunciar. Estão aqui? Então não, né? Então, eu vou aqui pelo sistema mesmo. O primeiro deles é o 167-0053. 167 é a nossa pauta. 167 é o 0053 080-12.2021 806-0029, apelação civil, apelante Banco Bradesco S.A., apelado Marileide Pedrosa da Silva. Vista para o desembargador Zé Ricardo, que já solicitou, e a vista é deferida. Chama o julgamento 168 da pauta. Também trata do mesmo tema. Voltando, só para o voto do relator, que o senhor recurso conhecido e parcialmente provida. Desculpe, provido. Recurso conhecido e parcialmente provido. O resultado do 167, que o Vossa Excelência pediu vista. Do 168, que trata do mesmo tema. Desta feita, eu vou chamar agora 168. É o 0051-380-30.2021-806-0084, apelação civil, apelante apelado Banco Bradesco S.A. e Lindomar Ribeiro de Sales de Soledade. O resultado da relatoria, recurso da instituição financeira conhecida e parcialmente provido, recurso do autor prejudicado, sentença parcialmente reformada. O autor Zé Ricardo já manifestou interesse em pedir vista, trata do mesmo tema, vista deferida. E o número 170 da pauta, também de minha relatoria, 170 da pauta, mesmo tema, tarifa, desconto de tarifas em conta corrente, né? Possibilidade ou não, ilegalidade ou não, existência de dano moral ou não, repetição de débito ou não, tema que a Câmara vai se debruçar agora com mais vagar. Eu anuncio processo número 0051-619-34.2021-806-0084, apelação civil, perante Francisco Taixaga de Souza, para o Banco Bradesco S.A., também de Bador Zé Ricardo Vidal Patrocínio, sem o DU, solicitou a vista. E a vista é deferida, mais uma vez, dizendo que a Câmara vai tratar desse tema e, evidentemente, decidi-lo da melhor maneira possível e justa. Mais algum? 3 dia 29. Pouco tempo para... 2 semanas, né? 2 semanas. Dia 29. Tem... 2 eu tirei de mesa. Daqui os pedidos de vista de Bador. Foi de Bador, Daniel? Está em mesa, Bador? Sim. Uma é vista da vista. Desembargador Carlos Augusto. Tem. É 162, desembargador Manuel. 162 e o 171. Esse desembargador Carlos Augusto está analisando tudo. Vota com o relator? Com o relator. Fiz até um pequeno voto. Então, eu posso chamar. Eu vou chamar logo 171. Tá certo? Que é o do relator de desembargador Carlos Augusto. Enquanto Vossa Excelência localiza o seguinte, é o 162, 162. Então, os pedidos de vista, que são 2, eu vou anunciar, chamar o primeiro, que é o número 171 da pauta,
02231-38.98, 2022-806-0001, apelação Cid Fortaleza. 19ª Vara Civil, apelante Itaú Unibanco S.A., apelada Maria de Nazaré Souza Ribeiro. Relator desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. A cita do julgamento é a seguinte: após anunciado o processo na sessão do dia 25 de janeiro, o gabinete relator apresentou o voto pelo conhecimento e provimento do recurso, no que foi acompanhado pelo excelentíssimo desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Na sequência, o excelentíssimo desembargador Aquilino abriu divergência, votando pelo desprovimento do apelo. Em seguida, o excelentíssimo desembargador Emanuel Leite Albuquerque pediu visto dos autos para melhor exame da matéria adiada do julgamento. O processo foi republicado. Desculpe, doutor. Devidamente. Esse aqui é que tem discussão mesmo. Mas você está acompanhando, já disse. É esse que você necessita que está acompanhando o desembargador Carlos Augusto. Não, é. Isso aí está no outro já. Você está falando do outro já. Eu estou aberto aqui, é o outro. Então, eu passo a palavra a Vossa Excelência, que eu visto. Vossa Excelência acompanha a relatoria do desembargador Carlos Augusto, é isso? Estou acompanhando. Perfeito. Na sua integralidade. Então, eu anuncio o resultado. É um recurso de apelação. A turma, por maioria de votos, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao recurso no termo do voto do relator, com uma divergência do desembargador Horácio, o voto dele está congelado, não é? Digamos assim. A desembargadora fica impossibilitada de votar neste aqui, né, como se trata de uma apelação e temos somente maioria. Aqui nós temos que ir para a técnica 942. É um 171. Desembargador Carlos Augusto. Vamos Correia. Desembargador Carlos Augusto votou pelo conhecimento e provimento do recurso, que foi acompanhado pelo desembargador Emanuel. Já o desembargador Heráclito votou pelo desprovimento do recurso, abrindo a divergência. O julgamento, por maioria, técnica 942 terá que ser aplicado, o julgamento fica suspenso e será republicado para a pauta do dia 29, onde a desembargadora Nair, desta feita, vai compor? Né? Não? Não, já está congelado, né? Mas mesmo na técnica do 942, vamos decidir isso. Nós estamos aqui já na técnica do 942. São 5. O prolongamento de medida. O próprio relator, ele pode? Qualquer membro pode mudar o voto? Bom, técnica 942, julgamento suspenso para aplicação do técnica 942. Depois analisaremos com cuidado. Vamos examinar com mais vagar. No dia a dia surgem, né, essas indagações que a lei, muitas vezes, não responde literalmente, é uma interpretação, né? É o 162, né? Fiz de vista, o segundo é o 162, cujo número é 0157727-50.2018-8060001/50.000, agravo interno civil. Provém de Fortaleza, agravante de Apivida, Assistência Limitada, agravado Francisco Heriberto Silva Macedo. Relatoria do desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Resenha do julgamento é a seguinte: após anunciado o processo na sessão dia 22 de fevereiro, o excelentíssimo desembargador Zé Ricardo Vidal Patrocínio, que havia pedido dos autos, os colocou em mesa e, dando continuidade ao julgamento, pediu o venha eminente relator
apresentando o voto vista divergente pelo conhecimento e provimento do recurso. Na sequência, o relator pediu vista dos autos para melhor exame da matéria adiado do julgamento. Bagulho, Manuel. Aquela discussão sobre a esposa que é titular e que Me recordo. eu entendo que o plano de saúde não foi mandado tomar. Foi uma coisa separada. Me lembro. Tem plano de saúde, adesão, não é? Surpresa. Isso, havia um contrato entre, acho que mãe e filha, né, debatedor? O pai, não sei, entre o casal, mulher e esposo. A mulher, a senhora era a titular, não era isso? Não era? Era titular, o esposo beneficiário do plano de saúde, me lembro bem. E eu acho que houve, bom, não sei, acho que houve divórcio, né, entre eles. Plano coletivo empresarial, onde ela constava com a senhora como titular, ele beneficiário, houve algum... Plano individual, familiar, não? Individual ou familiar? Eu estou me recordando para a gente rememorar, né? E ela simplesmente comunicou, não é? Comunicou a desfiliação, né, do seu esposo do plano, porque era beneficiário. E a tese do Zé Ricardo é que não havia necessidade, como ela era beneficiária, ele beneficiário de intimação, sobre o desligamento. Já Vossa Excelência votou no sentido adverso, né? Que precisa. É um tema novo esse aí, eu não me recordo. Aí Vossa Excelência está mantendo o voto, Bartolomeu? Não. Está mantendo o voto? Tá, então eu vou pedir vista. Tá certo? Ok, debatedor Zé Ricardo? Vou pedir vista, porque eu também, desde o dia que Vossa Excelência debateram, eu fiquei a matutar e não cheguei a uma conclusão. Então, vista concedida ao desembargador Mauro. O que mais, Pedro? Vou chamar agora os extra-pauta, em seguida não temos mais... Ou não? Mas a crença é essa. Aqui... O Bador Zé Ricardo fez voto escrito? Fez, Bador? Está nos autos, né? Não. Sim, pode ser. Ou não, Bador Manuel? E de exclusão de beneficiário de contrato coletivo empresarial ou pela adesão. Quente agora, né? Aqui se aplica exatamente assim, do artigo 15. Não, é porque estava frio. Agora fica calor. Ou familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais. Então, situações dessa, eu acho que o núcleo da discussão... Eu sempre, quando eu converso com a minha assessoria, até com os colegas que eu tenho mais intimidade, eu digo, se fosse para responder uma questão de concurso público, Bador Emanuel, que tem que responder, Bador, não tem saída, não dá para abrir o livro mais, né? Eu votar com Vossa Excelência. Mas eu confesso que eu estou na dúvida, né? Estou na dúvida, a gente tem que estudar.
estava genérico. Isso. É lógico. Não tinha justificado. Mas o meu pensamento. Claro, o pensamento da excelência é o que vale, como eu gosto de dizer, né? Então, vista deferida, obrigado pelo esclarecimento, Badeu Manuel. Perfeito. Os eixos de pauta, conflito de competência civil, número 00. Não, claro, Badeu. Não. Se a gente for. Processo, conflito de competência civil 0002 764-448.22.800.000000, muito zero. Suscitante, juiz do direito da 21ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, a minha, né? Antiga Vara Civil. Suscitado, juiz de direito da 1ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Relator de Bardoso Ricardo Vidal, patrocínio. E o conflito foi conhecido, declarado competente o juízo da 21ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, o suscitante. Decisão unânime. Segundo conflito de competência civil, também de relatoria, todos de relatoria, não. Segundo, também de relatoria de Bardoso Ricardo Vidal Patrocínio, conflito de competência civil 000239-59.23806.000000, suscitante juiz de direito da 39ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, suscitado juiz de direito da 34ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Relatoria já explicitada. O resultado do julgamento unânime foi o seguinte: conflito conhecido, declarar a competência do juiz da 34ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, o suscitado. Conflito de competência civil, mais um, é o 3 na ordem da pauta aqui dos extras. Processo número 0000-483-85.2023.806.0000, suscitante juiz de direito da 4ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, suscitado juiz de direito da 3ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza. Relatoria ainda de Bardoso Ricardo Vidal, patrocínio. Foi declarada a competência do juiz da 3ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, o juízo suscitado. Decisão unânime. E o último conflito, relativo de Bardoso Emanuel Leite Albuquerque, o número 4 da ordem, cujo processo tem a numeração seguinte: 0000-157-28-2023-806-0000, também um conflito de competência civil. Suscitante, juiz de direito da 18ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza. Suscitado, juiz de direito da 12ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza. Relatoria já explicitada, Bardoso Emanuel. Foi declarada a competência do juízo suscitado, ou seja, da 12ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, no termo do voto do relator, e a decisão também se deu sem discrepância de votos. Colegas, não tem mais, só temos os processos, todos que nós já decidimos hoje, já debatemos, com sustentação oral, só sobraram, evidentemente, os que não tenham nenhum destaque, ou seja, todos estão com votação provisória unânime, e nesse momento, lógico, todos que constaram aqui na pauta da 8ª sessão ordinária, do dia de hoje, né, 15 de março de 2023. Como todos estão sem mais nenhum destaque, todos também constam com a votação unânime, eu os declaro, nesse momento, julgados em definitivo, no termo dos votos dos relatores respectivos. Inclusive os meus, que são vários, né? O debate sempre é bom, não é? Da proporção aqui de julgamento, tivemos aqui bem de 10%, digamos assim, 140, de 150, tivemos menos de, muito bem de 10%, né? Que houve debate e divergência menos, né? 2 ou 3 ou 4, isso é natural. Colegas, mas algo a... Nada, mas alguma coisa
a decidir, solicitar ou requerer por parte de Vossa Excelência, dos que participam da nossa sessão? Não? Então, as nossas sessões estão demoradas, não como a passada, né? São 19h40, né? Então, eu agradeço a presença de todos. Seja bem-vinda, doutora Ana, nossa procuradora de justiça, aqui atuante, vai ficar até o fim do ano, né? Bom, será um prazer aqui tê-la conosco sempre aqui nas sessões. Então, declaro encerrada a sessão, desejando uma